Oi, seja mais uma vez bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e, como você já deve saber, este é o quadro Que Mundo é Este? Não? É a sua primeira vez aqui? Que Mundo é Este? É um quadro onde eu trabalho cenários de RPG de mesa. Atualmente, nós estamos trabalhando o cenário Trevas RPG. Então, se você curte assim uma aventura naquele velho clima de suspense, místico, terror sobrenatural, Trevas RPG não pode faltar na sua coleção. Se você já vem acompanhando todo o cenário de RPG Trevas comigo e está ansioso pela continuação, relaxa, pega a pipoca, senta confortável e depois da vinheta eu volto. E aí, tá bem confortável? Nos nossos últimos encontros, nós viemos fazendo uma viagem através da história da humanidade sobre a visão, é claro, do cenário de Trevas RPG. Ou seja, uma história onde as criaturas sobrenaturais não só existem, como elas têm planos para o mundo onde nós vivemos. E você, jogador, é a única esperança para resolver todos os conflitos e problemas que essas sociedades secretas acabam causando na sua sede por poder. Nos nossos últimos encontros, como eu estava falando, nós vimos desde a chegada do Demiurgo e dos anjos da Cidade de Prata, aos deuses gregos, os deuses egípcios, nós vimos também a chegada dos seres de Arcano, vimos o dilúvio, né, que logo após a mistura de raças entre os anjos e deuses e as humanas, os deuses arquitetaram o dilúvio para poder limpar a terra. Nós vimos a chegada de Cristo em forma de Jesus e o sacrifício dele. Vimos como depois do sacrifício de Cristo, a Cidade de Prata conseguiu submeter todo mundo conhecido ao seu poderio através da expansão da igreja. E por fim chegamos até Magnus Petrarca e a ordem cabalística de Luft, que foi o último assunto que nós discutimos no nosso último encontro. Hoje continuaremos revendo a história através de um novo ponto de vista. Espero que você já esteja pensando em como adaptar todo esse cenário para as suas campanhas. Os seus jogadores já devem estar ansiosos. Então vamos lá, que hoje nós vamos falar a respeito de Merlin. Ele mesmo, Merlin, poderoso mago. Na realidade, Merlin ele era filho de uma humana com uma espécie de demônio, um incubo. Ele também era um druida, né, um mago estudioso da natureza, relacionado com de Gaia, deusa da terra. Foi ele, Merlin, quem serviu de conselheiros a vários reis humanos, entre ele Arthur de Pedragon, o rei Arthur. O rei Arthur, ele criou uma ordem, né, que ficou conhecida como a Ordem do Santo Graal, né, e a Ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda. Isso porque eles costumavam se reunir ao redor de uma mesa, né, távola, mesa, redonda, num sinal, num símbolo de que todas as pessoas sentadas naquela mesa eram iguais, né? Não havia cabeceira na mesa para indicar quem seria ali o líder, o mais importante. E Arthur de Pedragon também, ele ficou conhecido, né, através das lendas de Camelot, por tentar implantar na Bretanha, no reino da Bretanha, um reino de igualdade, de justiça, né? E ele morreu em 654 depois de Cristo e foi enterrado, né, na ilha de Avalon, né, a feiticeira Morgana. Ela levou o corpo do rei Arthur para Avalon e enterrou ele ao lado da esposa e rainha dele, a Guinevere. Hoje em dia, né, a gente sabe que o corpo dele está guardado num imenso castelo de cristal, que é conhecido pelo nome de Castelo de Caedi, e esse castelo ele fica numa numa ilha, né, cercada por um imenso mar, e guardado por 9 fadas, né, 9 fadas poderosíssimas que guardam, né, o santuário onde o corpo do rei Arthur está até hoje. E por que a ordem
criada por Arthur, ela era chamada de a Ordem do Santo Graal, exatamente porque ela tinha dois grandes objetivos. Um era proteger o reino da Bretanha, espalhando, né, os seus ideais de igualdade, né, de que todos os homens eram irmãos, e o segundo era a proteção de um artefato extremamente poderoso, conhecido como Santo Graal. O Santo Graal, se você bem lembra, seria a taça onde Jesus havia bebido na Santa Ceia, né, antes da sua crucificação. E por ter sido utilizada durante o ritual, né, da ceia, da última ceia de Cristo, aquele cálice ele havia adquirido determinados poderes mágicos. Depois que Arthur morreu, Merlin continuou, né, vivo, inclusive dizem que ele é vivo até hoje, e ele permaneceu aconselhando, né, e ajudando os cavaleiros da Ordem do Graal, mas assim, sem nunca querer nenhum lugar de destaque. A verdade é que Merlin ele não confiava muito, né? E ele também não queria muito contato com o arcano Arcanarum. Ele nunca teve muita confiança, né, nos magos romanos, né? Ele preferiu se manter à distância. Alguns acreditam que até hoje ele continua influenciando magos extremamente poderosos como John Dee e Aleister Crowley. Até porque, né, como ele era meio demônio, acredita-se que ele seja imortal e que por isso não poderia morrer, como todos os outros híbridos e misturas de seres sobrenaturais com humanos. No século VII, um homem chamado Maomé unificou as várias tribos árabes que existiam no deserto sobre a fé de um Deus conhecido como Alá. O termo Alá significa seja para sempre venerado. Bom, Alá era conhecido como o Deus de tudo aquilo que era justo e valoroso. E ele pregava o que se chamava de guerra santa contra todos aqueles que eram considerados infiéis. Pois bem, sobre a tutela de Maomé, as tribos árabes deram origem a uma religião que ficou conhecida como islamismo, ou seja, submissão ao Alá. E essa religião, né, que apregoava uma espécie de guerrilha contra os infiéis, ou seja, todos aqueles que não se convertiam ao islamismo, eles eram eliminados, eles eram exterminados. Essa religião, ela impediu o avanço do cristianismo e, portanto, dos anjos da Cidade de Prata no Oriente Médio, né? Eles mantiveram os anjos da Cidade de Prata apenas restrito às regiões da Europa. E foi também, né, sob a tutela, né, de Maomé, que os exércitos islâmicos tomaram, né, a cidade de Meca e transformaram ela na sede mundial do islamismo. E esses, além de serem grandes guerreiros, valorosos, esses muçulmanos, né, como gostavam de ser chamados, né, os adoradores do Islã, eles eram também grandes estudiosos e eles criaram centros de estudos, bibliotecas, universidades, inclusive há grandes contribuições na navegação, na matemática e na astronomia que vieram exatamente da contribuição dos muçulmanos. E se você acha que os anjos da Cidade de Prata viram com bons olhos o avanço do islamismo, ou que se conformaram em serem barrados em seu desejo de continuarem avançando pelo mundo afora e conquistando novas áreas de influência, você está bem enganado. A igreja não gostou nem um pouco do que estava acontecendo ali. Ela resolveu, então, criar motivos para iniciar uma guerra contra o islamismo. Isso aconteceu quando os exércitos de Maomé, né, tomaram posse daquela que era considerada a cidade sagrada, Jerusalém, local onde Jesus Cristo havia sido crucificado. Segundo a cidade de Prata, Jerusalém deveria ficar sob o domínio
das ordens da Cidade de Prata, mas o islamismo, é claro, evidentemente, pensava diferente. Isso gerou, então, um grande conflito entre o cristianismo e o islamismo. E esse conflito, ele acabou se tornando algo militarizado, dando origem ao que ficou conhecido na história como as Cruzadas. Então, as Cruzadas eram um movimento que tinha como objetivo principal, né, libertar a cidade de Jerusalém e assegurar que todos aqueles peregrinos que quisessem ir até a cidade santa para orar, né, entrar em comunhão, digamos assim, com Deus, seriam protegidos de forma devida. Mas, na verdade, havia um outro objetivo secundário, né, secreto, que era exatamente matar toda e qualquer criatura sobrenatural que eles encontrassem pelos caminhos. Então, o Arcanorum, né, ele se apropriou das cruzadas para poder fazer a sua própria limpeza, digamos assim, né, limpeza sobrenatural, eliminando todo e qualquer rival ou inimigo que pudesse se opor entre eles. E os dois grandes líderes das cruzadas, que posteriormente acabaram se tornando os dois grandes mestres templários, o nome dele era Hugues de Payet e Robert de Craon. Acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Um nome muito esquisito. Então, o Hugh e o Robert, né, eles acabam se tornando os dois grandes mestres da Ordem dos Cavaleiros Templários, que era uma ordem militarizada, né, que buscava proteger a cidade sagrada, matar toda e qualquer criatura sobrenatural que eles encontrassem pelo caminho. E também começou como, né, uma guerra contra o Islã, mas na verdade nem todos que participavam das cruzadas eles eram do arcano, né? Alguns eles apenas se aproveitaram daquele conflito, daquele momento, para poder estender, né, suas áreas de influência. Então, o que começou como uma guerra contra o inimigo comum acabou virando uma rivalidade individualizada entre eles mesmos. Muitos magos, né, do Arcano acabaram sendo também acusados de terem, de compactuarem com o inimigo e acabaram sendo perseguidos e até mortos. Então, houve uma espécie de ruptura, né, dentro do seio da Igreja Católica, e aí a gente passa a ter o o Arcanorum, que deu origem aos caçadores de anjos e de demônios, e o grupo já, por sua parte, o outro grupo, que não fazia parte do Arcanorum, que deu origem aos caçadores de mago. Então, eles passam a perseguir uns aos outros dentro da própria ordem, né? Uma espécie de purgação, digamos assim, que duraria um grande tempo, que receberia um nome bem conhecido na história. Eu acho que você sabe do que eu estou falando. É isso mesmo, eu estou falando da Santa Inquisição. Os anjos da Cidade de Prata, principalmente os nimbos, que eram os políticos, né, eles estavam tanto quanto insatisfeitos com toda essa balbúrdia que estava rondando na Terra. Então, eles resolveram, né, criar uma instituição que passaria a ser conhecida como Tribunal do Santo Ofício, com o objetivo de procurar, encontrar e eliminar todos os possíveis inimigos da verdade, né, do cristianismo. E no caso, o que eles queriam mesmo era caçar os magos dissidentes, né, inimigos que estavam criando problemas depois que a Ordem dos Cavaleiros havia, né, meio que se dividido em duas, digamos assim, facções, né, místicas, que lutavam uma contra a outra. E essa terrível instituição, ela teve início sob o papado do Papa Inocêncio II, tá certo? E ela costumava perseguir pessoas, né? Ela conseguiu destruir ao longo da sua existência mais da metade de magos, né, e demônios existentes aqui, bem como também os adoradores, né, as pessoas que tinham fé, que acreditavam em outros deuses. Com todo o poder, né, que elas tinham adquirido do Arcano Urum, essas criaturas, elas usaram tudo que tinham para poder tentar
escapar das mãos da Santa Inquisição, mas não foi possível. Começa então o grande massacre, né, que ficou conhecido como né, a época lá das bruxas, onde os adoradores, as pessoas que tinham fé ou que praticavam magia, né, principalmente depois que Nicolau, deixa eu dar uma olhadinha na minha pesca, gente. Não, desculpa, Gregório IX, né? Ele transformou a magia, né, e a feitiçaria em formas de heresia, né? Passaram a ser considerada pecado. E aí todas as pessoas que praticassem qualquer tipo de ritual de magia que fosse fora dos previstos pela Cidade de Prata teriam que ser julgados pelo Tribunal de Santo Ofício e os prováveis bruxos eram queimados vivos ou né, decapitados, dependendo de cada local do mundo onde a Santa Inquisição atuava. O fato é que eles também utilizavam né, o poder da forma de pensamento dos fiéis, né, aterrorizados, os fiéis que tinham muito medo de acabar caindo nas mãos da Inquisição. Eles utilizaram a forma de pensamento repleta de terror e de medo desses fiéis para poder consolidar o que hoje é conhecido como o inferno, né, que seria o local para onde iriam né, todas as pessoas que tinham praticado algum tipo de pecado. E, de acordo com as definições do Tribunal de Santo Ofício, a lista do que era considerado pecado era muito ampla. Quase tudo que você pudesse imaginar, né, poderia ser, dependendo da situação, considerado pecado. Desde o sexo, né, a várias outras coisas, bebidas, né, nem dá para citar e falar tudo que poderia ser considerado como pecado. E isso acabou se tornando um verdadeiro tiro no pé que a Cidade de Prata acabou dando em si mesma, porque com a Inquisição, né, com a utilização da forma de pensamento dos fiéis para poder produzir o inferno, né, local para onde iria, aquele fogo eterno para onde iriam os pecadores, acabou se enviando inúmeras quantidades de almas para o inferno. E essas almas, elas não só foram utilizadas como mão de obras para que os demônios construíssem as suas fortalezas e os seus locais, né? Como elas também foram recrutadas para aumentar as fileiras, né, de criaturas sobrenaturais. Até porque onde poderia se encontrar os melhores matadores, se não entre os assassinos, e os melhores espiões, se não entre os ladrões. Então, com isso, a Cidade de Prata acabou dando poderio para que os seus próprios inimigos se fortalecessem. O inferno se organizou. Ele, seguindo, né, seguindo a ideologia do profeta conhecido como Dante Alighieri, né, que através do seu livro A Divina Comédia, ele profetizou como deveria ser os 9 círculos do inferno. Tudo foi construído de acordo com a força de pensamento dos fiéis e o inferno se tornou algo estruturado, passando a ser então mais um motivo de preocupação para os anjos, né, da cidade de Prata. Se você acha esse assunto interessante e quer saber mais a respeito dessa época, da Santa Inquisição, das Cruzadas, Cavaleiros Templários, né, o massacre e a perseguição às bruxas, Marcelo Deldeb escreveu um suplemento para o Mundo de Trevas, conhecido como Arcano RPG. E lá no Arcano RPG ele conta todos os detalhes a respeito desse período meio negro da história da humanidade. Claro, com a mesma pegada de trevas e a mesma ideia de criaturas sobrenaturais e sociedades secretas rondando por aí, fazendo né, o que elas bem entendiam. Bom, vamos ficar por aqui nesse vídeo. No nosso próximo vídeo nós vamos continuar entrando Idade Média adentro, né? Nós estamos passo a passo seguindo o cenário, montando o cenário de Daimon. Se você está gostando do que está vendo, curte, compartilha. Se é a sua primeira vez e você quer ver o restante dos vídeos, este card que está aqui em cima aparecendo o tempo todo, ele vai levar você para a playlist, onde você vai poder ver todos os outros vídeos dessa série, né, do quadro Que Mundo é Este, falando a respeito do cenário de Trevas RPG. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus e tchau.